Olá, boa noite a todos. Boa noite, Lara. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, né? A gente fica aí ansiosa pela terça-feira. É verdade, muito ansiosas são as duas pela terça-feira, né, Lara? Mas que bom que estamos aqui, né? E já que estamos aqui, mais uma noite de terça-feira, sempre às 18h30, né, no Evangelho, aqui no canal Fé para Quê? Eu vou aproveitar para pedir que vocês se inscrevam no canal. Esse canal tem inúmeros trabalhos maravilhosos, cada dia mais trabalhos novos. O pessoal está gostando muito, eu estou gostando muito, Lara. Então vocês também vão gostar. Vejam, observem que tem trabalho o dia inteiro, então é muito interessante. Tem coisas para a gente ver depois que vai deitar, no meio da tarde se tem um tempinho, tem tudo, gente. A gente vai revendo os trabalhos, mesmo que não ao vivo. Então façam isso. E também, se vocês gostarem, compartilhem com os amigos, com os familiares, com os grupos, né? De modo que possam todos serem beneficiados com a mensagem do bem e que nós possamos divulgar cada vez mais a mensagem do bem. Né? Então, vamos dar uma boa noite para o pessoal, Lara. Aqui nós temos hoje a Sandrinha, o nome dela é Sandra de Jesus Ribeiro. A Sandrinha está aqui pela primeira vez e ela já Opa, seja colocou. bem-vinda. Pois é, Sandrinha, muito bem-vinda, ela é uma querida. Então, boa noite a todos, ela colocou Juiz de Fora, a Lara também colocou, o Sinésio também, nosso amigo, boa noite, Sinésio, a Leira, que não perde uma, a Leira, boa noite, Leila, boa noite a todos aqui, ela está dizendo, a Maria Lúcia Lordelo também, esse pessoal de Juiz de Fora está dominando aqui, Lara. Boa noite, muita paz, está vendo, gente, quem entra uma vez, entra sempre, olha que delícia. Euzinha, que também não posso deixar de colocar o meu boa noite. A Cleide aí, Barbacena, Minas Gerais. Boa noite, Cleide. A Patrícia Musi também daqui. Boa noite, queridas Lara e Sandrinha. Boa noite, querida. A Nice Duque, que mora no meu coração. Boa noite, Nice. Ela também não perde, viu? Se ela perder isso aqui, ela tem uma coisa. Ela não pode perder, né, Nice? Nós estamos sempre aqui. Cássia Fagundes, boa noite, Cássia. E o Fé para Quê, o canal está sempre. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Então, estamos todos aqui, graças a Deus, uma coisa boa, né, Lara? E hoje a Lara, ela vai trazer, no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, ela vai trazer o item 9, né, Lara? E isso. E nós vamos depois ler um texto do Emanuel e do Chico no momento da frutificação, que se chama Crê e Vive. É um texto lindíssimo. Emanuel com a psicografia do Chico, né? Nós vamos fazer a prece inicial, né, Lara? Nos dirigindo a Jesus e convidando a todos que, graças a Deus que estamos aqui, possamos aproveitar esse momento. Não esquecendo de deixar a aguinha ao lado, ou o copo, ou a garrafinha, aqui em casa é garrafa, porque a gente vai completando e vai usando a semana inteira. E essa água, gente, ela é frutificada e ela vai nos servir de remédio para o corpo e para o espírito. Então, nós vamos nos dirigir a Jesus, quem quiser, de olhos fechados, para se desligar da matéria, dizendo: Senhor Jesus, aqui estamos nós, unidos em seu nome, em vibrações e pensamentos, para mais uma oportunidade de aprendizado do seu Evangelho, com a finalidade de evolução constante e infinita. Assim como também com o objetivo de receber suas bênçãos nesta noite. Abençoa a todos nós, assim como a todos que vierem a assistir este Evangelho em outro momento. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, vamos ver se chegou mais alguém? Não. Lara, então, capítulo 3, item 9. Há muitas moradas na casa de meu pai. A palavra é toda sua, minha irmãzinha. Obrigada, Sandra. Então, vamos lá, né, gente? Este item 9, né, faz parte do Instruções dos Espíritos, né, mundos superiores e inferiores, que a gente começou na terça passada.
Kardec vai nos dizer assim: nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos anjos. Eu gosto de lembrar, gente, que eu estou utilizando a tradução do Herculano Pires, tá? Para mim, a melhor tradução da codificação espírita é a do Herculano Pires. Então, eu gosto de utilizá-la, né? Porque às vezes a gente está acostumado com outras traduções e dá uma diferença de uma palavrinha ou outra, né? Mas veja, o que Kardec está nos dizendo aqui, né? E esse na verdade, um ponto central, né? Que a forma corpórea sempre é humana, mas embelezada, aperfeiçoada, purificada, né? Nos mundos superiores. A forma humana, gente, é o arquétipo da criação divina, né, para os espíritos encarnados. Né? Em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta essa questão, os espíritos respondem: o corpo humano é a forma primitiva do ser, é a mais bela e a mais perfeita das formas, porque é a que Deus deu aos homens. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, diz que a forma humana não é acidental. Né? Ela corresponde à expressão mais elevada da vida orgânica, nos mundos de provas e expiações. Né? Nos mundos superiores, essa forma se depura, perde a grosseria material, né? Mas conserva a sua essência, porque é a imagem do Criador refletida na criatura. E vejam, gente, a forma humana não quer dizer que seja essa forma aqui que a gente conhece, não, tá? Né? O hominídeo da Terra, né? A forma humana da Terra. Não, forma humana significa você ter tronco, braços, pernas e cabeça, né? Mas há diferenças, porque a gente sabe que quando a gente encarna num outro planeta, a nossa constituição, ela depende, né, dos elementos químicos que estão ali naquele planeta. Então, há uma diferença. A forma humana não quer dizer que, né, seja igual a nós, porque, vejam, mesmo aqui na Terra a gente tem diferenças, né? Então, não quer dizer que seja todo mundo aí igualzinho. A forma é que não desaparece, a forma humana é que não desaparece com a evolução, né? Ela, na verdade, quanto mais evoluída, ela se transfigura, né, por uma forma mais sutil, né, mais embelezada, como diz Kardec, né? Nesses mundos mais adiantados que o nosso, né, o corpo não tem nada de materialidade igual nós temos aqui, né? Esse corpo físico pesado, né, que realmente nos confina, né? Não deixa que nós tenhamos aí o exercício pleno,
né, das nossas faculdades. E é exatamente isso, né? Mas nos mundos superiores, o corpo não tem mais necessidade, nessas necessidades grosseiras da matéria, não tem doença, não tem envelhecimento, não tem deterioração, né? Você não precisa, não tem essa necessidade que a gente tem de alimentação, de sono, né? Não tem nenhuma enfermidade, o corpo realmente não envelhece, ele não desgasta, né? Chico Xavier, por André Luiz, no livro Nosso Lar, ele nos mostra ali, né, a constituição dos corpos dos habitantes das colônias espirituais superiores, né? O André Luiz diz assim: os corpos dos que habitam as esferas mais altas são luminosos, quase transparentes. A matéria de que são formados obedece instantaneamente ao pensamento, não há peso, não há cansaço, não há limitação. Então, veja, quando a gente olha para a nossa vida hoje aqui, né, que a gente se vê limitado pelo corpo material, não dá uma vontade de ser, né, como os espíritos superiores aí, como Kardec coloca, né, eles nem precisam andar, eles volitam realmente, né? Esse termo volitar tá na literatura espírita, né? Quer dizer que você se desloca pela força do seu pensamento, você não precisa caminhar, né? O espírito ali quase que desliza no ar, realmente, né? Então a gente olha para isso, não dá uma vontade da gente estar nessa condição? Para a gente estar nessa condição, a gente precisa se aprimorar, para que a gente possa habitar mundos melhores, mais evoluídos, né? Aliás, o Leon Denis, né, fala no livro acho que é o Além e a Sobrevivência do Ser, se eu não me engano, ele fala que nos mundos superiores, na questão dos sentidos, a visão abrange todo o espectro luminoso. A audição capta vibrações que para nós é silêncio, né? O tato sente mais as variações fluídicas. Então, os sentidos não são 5, são mais, né? Eles estão fundidos numa percepção una e total dos acontecimentos ali à sua volta, né? E o espírito realmente se transporta de um lugar para o outro com a rapidez do pensamento, né? Você pensou, você está lá. É assim que o espírito evoluído, né, consegue se deslocar, realmente. Por que isso acontece? Porque nos mundos mais elevados, o perispírito ele é tão etéreo que ele obedece instantaneamente à vontade. Kardec diz isso no livro A Gênese. Então, outro ponto importante que Kardec traz é dos homens conservarem os traços das suas vidas passadas, né? Isso é um ponto, gente, de tanta beleza, de tanta profundidade, porque o espírito, na sua evolução, através das múltiplas encarnações, ele carrega em si as marcas de todas as existências, né? Então, nos mundos superiores, ele pode manifestar esses traços aí à vontade. Em O Livro dos Espíritos, Kardec explica isso. Ele pergunta se o espírito pode encarnar em diferentes mundos. Sim, é assim que ele se aperfeiçoa, é a resposta, né? E Leon Denis vai desenvolvendo esse tema, né? Ele fala: o espírito guarda na sua memória profundas lembranças de todas as suas existências. Nos mundos superiores, ele pode evocar essas lembranças. E, se quiser, ele pode mostrar a seus amigos ali os traços que ele usou em outra vida. Isso é muito legal, né? E o outro ponto que para mim é muito interessante é que o espírito, quanto mais evoluído, mais luz ele irradia, né? A inteligência cintila com um fulgor diferente, né? O corpo é envolvido quase como por uma auréola, né? Kardec até compara, né, com a auréola dos santos. Leon Denis, ele fala que não é por acaso, né, que a auréola dos santos é tida, né, aí pelas religiões como sinal de elevação.
né? Isso não é imaginação, isso não é invenção piedosa, não, gente. É realidade do corpo espiritual purificado, né? Que se torna luminoso pela presença de Deus na alma. Cada pensamento elevado, cada ato de amor, cada renúncia acrescenta aí um raio a essa luz. Né? Então, vejam, esse parágrafo, nós vamos ficar nesse parágrafo hoje, mas só esse parágrafo descreve não um paraíso distante de nós, inalcançável, não. Descreve para nós o destino natural de toda criatura, de todo espírito que evolui. Né? A Terra, como mundo de provas e expiação, aí, nesse entrevero das horas aí com regeneração, né? O destino, o que o futuro nos reserva é justamente essa transfiguração, né, para espíritos mais elevados, não como prêmio, mas como consequência natural do esforço de cada um de nós em direção à luz. Né? Então, gente, a responsabilidade é nossa, toda nossa. A responsabilidade não é de mais ninguém além de nós mesmos. Né? Então, fica aí um aviso, né, de Kardec, a advertência de Kardec aí, para que a gente realmente tome as rédeas da nossa vida e providenciemos aí o nosso melhoramento. Não é isso, Sandra? É verdade, Lara. Aliás, estamos aqui para evoluir, estamos aqui para chegar a um ponto melhor, no mundo melhor, e quem sabe um dia vamos volitar, né? Já pensou que beleza? Lara, a Rosane chegou aqui, e a Rosane, eu estava conversando com ela hoje, e nós falamos que nós hoje, além de pedir aqui, nós vamos agradecer, porque o paizinho dela sofreu uma cirurgia essa semana, delicada, e ele já está em casa, né, Rosane? Pois é, então a gente está aqui para agradecer. E o Sinésio está falando aqui, mas tudo isso é a diferença que faz do corpo e o espírito, tá certo. Meus queridos, agora nós vamos chegar naquele momento onde nós vamos relaxar, vamos ouvir esse texto do Emanuel e do Chico e vamos fazer a nossa vibração. Eu convido a vocês, de verdade, de modo que possamos nos desligar da matéria, fechemos os olhos, vamos nos desligar realmente do nosso ambiente físico, tá? E o texto se diz, crê e vive. Certa feita, comparou o Senhor a edificação do reino do céu ao serviço sublime da germinação de uma semente minúscula. Abafado na terra que isola e asfixia, o princípio da vida rompe os envoltórios pesados que o circundam e, elevando-se pouco a pouco na direção da luz, cresce e frondeja, floresce e frutifica para o enriquecimento da vida e da paisagem. Se recebeste a semente do Evangelho no solo do coração, não sufoques semelhante bênção entre os pedregulhos da desatenção ou da inutilidade. É imprescindível que a dádiva do Senhor, no vaso de tua existência, se desenvolva no rumo da claridade do amor, alongando-se em dons de alegria e paz, em benefício de todos os que te cercam. Não te condenes à estagnação no túmulo caiado da impiedade, trajada de frases brilhantes. Não sentencies o conhecimento superior à morte na indiferença. Não catalogues a convicção religiosa no museu dos dogmas e das inquirições infindáveis, onde o tempo te imobilizará, pouco a pouco, no sepulcro de frias e antigas desilusões.
Descrucifica o Cristo que ainda jaz crucificado em nossa semi-caridade e obscurecido em nossa semi-confiança. Dá vigor e existência ao Mestre que recebeste no templo da alma. Crê e vive. Crê e aperfeiçoa-te. Crê e eleva-te, elevando os que te rodeiam. Conduze a esperança onde a fé esmoreceu, faze brilhar a alegria onde a penúria abriu um manto imenso de sofrimento e escuridão. Jesus é vida, amor, atividade redentora, bênção de todos os dias. Descrucifiquemos o divino amigo, que ainda permanece atado ao madeiro espinhoso de nossas incompreensões e negações. E tomando a abençoada cruz, que realmente é nossa, no desempenho dos nossos deveres de cada dia, alcançaremos felizes a luz de nossa própria ressurreição. Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Vamos nos dirigir ao nosso Pai, misericordioso e bom, como toda semana. Esperamos tanto por esse momento. Pai, não nos cansamos de... Lara, eu estou tendo um retorno aqui. Dá uma desligadinha no microfone para mim, querida. De repente pode ser isso. Pai, não me canso de agradecer por tantas maravilhas que são derramadas sobre nós todos e nossas famílias. Por maiores que sejam os desafios e as provações, maior ainda é a nossa certeza de que há um Deus que nos ama, não nos desampara e que faz com que as nossas lutas estejam cada vez mais perto do fim. Especialmente hoje, nós agradecemos por nos fortalecer, reconhecendo a importância e o sentido de tudo que acontece em nossas vidas. Pedimos que cuide de nós, que nos abençoe, que os anjos do céu sejam nosso escudo e condução. Ampara-nos, Senhor, nos nossos momentos de fragilidade, doença, tristeza, perda de entes queridos, enfim, nos momentos de nossas provações. Que todos que estão presentes aqui neste Evangelho no Lar, assim como todos que trazemos na nossa tela mental e em nossos corações, possam receber as bênçãos necessárias para o refazimento físico e espiritual. Que essas águas que estão ao nosso lado possam receber os fluidos necessários para nos servirem de remédio para o corpo e para o espírito. E vamos pedir, como sempre, como toda terça-feira, de modo muito especial, para os nossos irmãos que se encontram em hospitais, em leitos de dor, para os desencarnados, para os que se encontram em asilos de toda espécie, recebendo proteção, amparo e segurança. Que Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, possa ampará-los a todos com o seu amor. Enfim, Senhor, Pai misericordioso e bom, gratidão por termos escolhido estar aqui, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar. Este é um sinal da nossa vontade de melhorar e evoluir sempre. Que o amor se faça sempre em nós, que a dor possa desaparecer de nós e que a saúde e a paz se estabeleçam em nós. Gratidão, gratidão e gratidão. Que assim seja, Senhor. As nossas águas estão fluidificadas, podemos bebê-la agora ou depois. E também já estamos todos recebendo o passe individual, segundo as nossas necessidades íntimas, né, Lara? E agora a Lara vai fazer para nós a nossa prece final. Eu trouxe para nós hoje, gente, a prece dos obreiros, que está no livro Paz e Libertação, né, pelo espírito José Silvério Horta, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E ele vai nos dizer assim: Jesus,
Abençoa por acréscimo de misericórdia o templo que nos deste a sementeira da fraternidade e ao culto da oração. Conserva-nos no entendimento de teus princípios e auxilia-nos a procurar-te, para que não estejamos perdidos no labirinto de nós mesmos. Condutor, indica-nos o roteiro. Justo dos justos, endireita-nos os passos. Benfeitor, socorre-nos. Orientador, clareia-nos o caminho. Mestre, corrige-nos a lição. Na alegria, sê nosso equilíbrio. No sofrimento, sê nosso apoio. Alimenta-nos o coração nas fontes do teu amor, para que o nosso pensamento não seja simples cálculo. Inspira-nos a palavra para que a nossa boca não fira. Resguarda-nos as mãos no trabalho construtivo, para que o mal não nos domine. Induze-nos à humildade, para que a nossa fé não seja vã. Faze-nos compreender, Senhor, acima de tudo, que esta casa pertence primeiramente aos necessitados do corpo e do espírito, que nos concedeste como sendo a família de nossos próprios irmãos. Seja assim a caridade o móvel de nossas decisões e a chave de nossa porta. E ajuda-nos a aceitar a tua vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, mais uma terça-feira com o nosso Evangelho do Lar, 1000 vezes graças a Deus. Sabemos que saímos daqui fortificados para viver mais uma semana. Que essa água frutificada possa realmente nos servir de remédio para o corpo e para o espírito. Nesse inverno está todo mundo ou com dor, ou com gripe, ou com tosse. Estamos todos, né, mais sensíveis. Então, que essa água possa ser o nosso remédio poderoso para vivermos bem essa próxima semana, né, Lara? É isso mesmo, né, Sandra? A Rosane. Rosane colocou, assim seja, gratidão, o meu culto aqui em casa começa às 19. Isso, ela sempre faz com a gente para fazer o dela às 19, já tá de boa lá, era verdade isso. Que bom, querida, que bom. Lara, querida, muito feliz de estar aqui com você e com todos os nossos amigos mais uma vez, que tenhamos todos uma semana abençoada, com saúde, com paz, e que os nossos lares também sejam abençoados e tenhamos paz, né, Lara? É isso mesmo. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima terça, pessoal. Tchauzinho, tchau, tchauzinho. Sandra. Tchau, Lara. Tchauzinho, gente.